Alguém feliz aqui essa noite? Seja muito bem-vindo à Igreja Vitória, que Deus abençoe sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, você não está numa religião, você está no lugar onde Jesus está. E estou muito feliz que você está aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pelos nossos visitantes essa noite. Seja bem-vindo à Igreja Vitória, lugar de pessoas imperfeitas que amam Deus, que é perfeito. Amém? Feche seus olhos, quero fazer uma oração. Deus está aqui. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos hoje de celebrar o Seu nome. Obrigado, Jesus, porque de tantos lugares que a gente poderia estar, nós escolhemos estar na Tua casa. Por isso, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que essa seja uma noite de transformação, que seja uma noite de milagres. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração seja incendiado pelo Teu amor, e que a gente saia desse culto não apenas informado, mas transformado pela Tua palavra. Se você pode, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida. Diga com fé, diga assim: a palavra de Deus tem poder para transformar a minha vida. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Amém e amém. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nessa igreja? Você que está pela internet, deixa Deus usar a sua vida. Pega esse link, compartilhe nos grupos para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Alguém quer receber algo do Senhor aqui essa noite? Então olha para quem está do seu lado essa noite e fala para essa pessoa: você está tão bonito hoje, mas está tão caladinho. Fala assim: até agora você não deu um glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus. Nós temos uma série de mensagens aqui nessa igreja, e domingo que vem a gente encerra no nosso culto de Páscoa. Amém? Quem você vai trazer domingo que vem? Escolhe alguém para você trazer, porque nós vamos fazer uma festa, uma verdadeira festa aqui na igreja. Vamos ter teatro, vamos ter adoração, vamos ter palavra, mover. Irmão, vai ser uma noite incrível, você não pode perder por nada. Domingo que vem nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Quem vai vir, diga amém. Abra comigo a palavra de Deus. O nome dessa série é Shake the World. Shake the World. Diga bem forte comigo: até que a casa esteja cheia. Esse é o seu forte? Diga: até que a casa esteja cheia. Seja bem-vindo à igreja mais barulhenta da Marechal Rondon. Aleluia. Até que a casa esteja cheia. Aleluia. Eu quero começar com esse texto do profeta Ageu, um profeta da Bíblia que viveu muito tempo antes de Jesus, muito tempo antes de nós, mas profetizou sobre nós, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Quem está comigo, diga amém. Essa é uma noite profética de ativação do seu espírito. Eu vim aqui com uma missão de Deus de lembrar você princípios básicos do Senhor, para que você se torne alguém feitor de história, alguém que seja o ator principal da sua história. Chega de você se refém da história dos outros. Se prepara para viver em 2025, o ano em que você assume o papel que Deus já designou para a sua vida. Se prepara para sair dos bastidores e começar a atuar na unção que Deus estabeleceu para o seu coração, para a sua história. Se prepara para assumir o seu papel de homem e de mulher de Deus nessa cidade, em Campo Grande, sobre as ruas dessa cidade, porque Deus vai te encher até que você transporte, até que a sua luz brilhe alto e forte, para que toda essa cidade saiba: só Jesus é o Senhor. Aleluia. Eu tenho uma unção de Deus nessa igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos ver o que o profeta Ageu disse sobre os últimos dias. Ageu capítulo 12 Ageu capítulo 2 versículos 6 a 9. Uma das passagens mais incríveis dessa Bíblia, uma das minhas mensagens prediletas do Senhor. Quem achou, diga amém. Quantos podem enxergar o telão de LED, digam amém.
Aleluia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Pastor, por que você quer chacoalhar o mundo? Porque eu tenho o Deus dos exércitos que faz isso. Temos um Deus que Ele não é um Deus que está parado, sentado, tomando tereré, falando dos outros. Temos um Deus que é o Senhor dos exércitos. É um Deus de batalha. É um Deus que a sua boca tem uma espada afiada. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que vence batalhas. É um Deus de guerra. É o nosso general, o nosso salvador. E assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo, aleluia, essa palavra é para mim e para você. Em pouco tempo sacudirei, chacoalharei novamente os céus e a terra. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim: se prepara para glorificar em nome de Jesus. 7. Sacudirei todas as nações. Shake the world. E os tesouros das nações virão para este templo, para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertence, diz o Senhor dos exércitos. Mas a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos. Pelo amor de Deus, alguém para glorificar o nome do Senhor nessa igreja. Vamos lá, alguém confessa a noite: a glória do Senhor está nesse lugar. Aleluia, aleluia. Chacoalhar o mundo é sobre caminhar sobre uma glória, resplandecer uma glória, estabelecer uma glória. Escute isso, irmão: a nossa vida é transformada em ambientes de glória. Se a glória do Senhor não for palpável nas nossas reuniões de celebração ao Senhor, não passa de uma noite de motivação. Mas o que transforma a sua vida, o que abre uma porta que ninguém podia abrir, o que desata algo no seu destino, se chama a glória de Deus. É a glória de Deus que estabelece os reinos. É a glória de Deus que faz o impossível se tornar possível. É a glória de Deus que pega um coração fraco, amargurado, desanimado e transforma em alguém que é forte e corajoso para viver uma nova história. Então eu não sei qual é a sua visão da glória do Senhor, mas eu quero te lembrar que vai chegar o dia, como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá a terra. Como as águas cobrem o mar, assim será o poder da glória do Senhor. Assim será o poder da glória do Senhor. Nós caminhamos daquela igreja que começamos para essa com a palavra de Deus, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Toca o nome de alguém e fala assim: se prepara, porque essa noite vem uma nova glória sobre a sua vida. Ele não acreditou em você não, você está muito desanimado para falar. Chacoalha ele e fala assim: se prepara, porque você está na igreja, você não está no shopping, você não está na exposição, você está na igreja, aonde a glória do Senhor é estabelecida. Aleluia! Alguém pode celebrar a glória do Senhor, a glória do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: shake the world. É por isso que o diabo tem raiva de você, porque ele sabe que quando você se posicionar no Senhor, por onde você caminhar, por onde você pisar, o chão começa a estremecer. Henrique, você consegue fazer me acompanhar no bumbo aqui, nesses meus passos? Aonde você pisar, gigante não fica em pé. Aonde você pisar,
o chão estremece. O inferno fala: lá vem os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque o inimigo sabe, há uma luz que reflete a glória do Senhor na sua vida. Isso significa que Golias não pode ficar em pé. Isso significa que as muralhas de Jericó não podem permanecer de pé, porque é uma glória do Senhor enchendo a sua vida. Esse é o ano da glória do Senhor. Esse é o ano do reino de Deus. Eu posso gritar até amanhã aqui nessa igreja para você entender. Esse é o ano da glória do Senhor, para você chacoalhar as nações. Chacoalhar as nações. Alguém pode liberar um brado de glória ao Senhor? Aleluia, aleluia. Nem todo barulho é avivamento, mas todo avivamento é barulhento. Todo avivamento é barulhento, irmão. Talvez você chegou aqui nessa igreja meio cansado, como a pastora Raíssa falou. Eu não vim aqui para falar para você assim: fica sentadinho, descansa e tudo bem. Eu tô aqui para te falar: se arruma sua vida, se levanta e volte a cumprir a missão que Deus colocou no seu coração. Porque é uma glória ser revelada sobre as nossas vidas. É uma glória ser liberada sobre nós. Toca o nome de alguém e diga para essa pessoa assim: Deus está te chamando para você viver para Ele. A Bíblia é sobre um Deus trabalhando junto com o seu ser que Ele criou. A Bíblia é sobre um Deus que resolveu colocar um homem, colocar uma relação de um Deus e o homem e caminhar junto com o homem. Todas as coisas que Deus fez, a maneira como Ele trabalhou, eu percebo um Deus que conta comigo, que conta com você. Escute, Ele não depende de você, Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. E é por isso que para libertar o povo no Egito, Ele chama Moisés. Ele poderia descer na terra, Ele poderia com uma voz acabar com todo o faraó. Podia ou não podia? Sim ou não, irmão? Pois é, mas Ele conta com pessoas. É a dinâmica de Deus. Colocar em nós uma habilidade de ser voz de Deus, colocar em nós a habilidade de ser a expressão de Deus. Deus conta com você. Deus te escolheu, meu irmão. Se você está aqui nessa igreja hoje, escute isso. Você está vivo? Olha para quem está ao seu lado, vê se ele está vivo de verdade. Se não tiver alguém vivo aí, me avisa. A gente já liga para o SAMU. Existe um porquê e um propósito de Deus. Deus conta com você. E é por isso que Ele usou pessoas improváveis. Ele pega um menor como Davi para derrotar um gigante como Golias. Ele pega Abraão com uma esposa que não poderia gerar filhos e dá uma palavra de que ele seria pai de nações. A dinâmica de Deus trabalhar é pegar pessoas improváveis e estabelecer uma nova história para que a glória de Deus seja gerada como testemunho. Então, se você está passando algum problema, escute, você está perto de viver um milagre no Senhor. Se você está passando algo que é só Jesus, que bom que você está aqui, irmão, porque só Jesus é suficiente para mudar a sua vida. Se tem algo no seu coração, se tem algo na sua vida, se tem algo gigante, se tem alguma muralha, você está prestes a experimentar um testemunho de milagres, porque é isso que Deus faz. Pega pessoas imperfeitas, coloca numa igreja, derrama a sua glória, transforma a vida delas, para que elas sejam bocas proféticas de Deus aqui nessa terra. Quem está comigo, diga amém. Eu lembro a primeira vez que o Bruno veio na igreja. Você lembra, mano? Mas o Bruno, toda vez ele chora, pastor. O cara forte desse jeito e chora. Porque só Deus sabe, e só Ele sabe, os caminhos que ele andou, os lugares que ele foi, e o que Deus tem feito na vida dele. Assim como o Bruno, tem o Igor, tem o Eberson, tem você. Todos nós temos um Golias, todos nós temos um gigante. Agora escute o que eu vou dizer para você.
Não é hora de você parar no meio do caminho e desistir, porque você precisa chacoalhar o mundo. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Deus não precisa da sua habilidade, mas Ele conta com a sua habilidade. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele conta com o seu dinheiro. Ele conta com você, firmado, posicionado para fazer história nessa cidade. Irmão, presta atenção, não é mais um ano no seu calendário. Esse é o ano do seu testemunho, esse é o ano da sua vitória, esse é o ano da sua vitória. Escute, eu vou dizer para você, o evangelho que nós pregamos é de um Senhor de exército que caminha em batalhas. A nossa mensagem não é de derrota, a nossa mensagem é de vitória, de um Deus que traz triunfo, de um Deus que venceu a morte. O evangelho, a nossa missão é gritar para a cidade: nós conhecemos um Deus que venceu a morte. Venceu a morte. Aleluia. Essa é a diferença do meu Deus. Ele não está pregado no madeiro. Ele não foi feito de ouro, de barro, de pedra. Ele não foi esculpido por mãos humanas. O nosso Deus está vivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e habitou entre nós. Aquele que dividiu a história. Esse é o Jesus que nós amamos nessa igreja, que pode mudar a sua vida hoje. Quais são as muralhas e os gigantes que você tem enfrentado nesses dias? Essa noite vem uma unção de Deus sobre você, para que você olhe para todos eles, e assim como Davi, você vai dizer: eu vou contra você no nome santo do Senhor. No nome santo do Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga: Deus conta comigo. É por isso que Jesus multiplica pães e peixes no momento no deserto. Ele multiplicou, mas foram os discípulos que distribuíram. É por isso que Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto. Mas quem tira a pedra, quem tira o laço, são os homens. Deus não precisa dos homens para fazer a obra, mas Ele conta com homens posicionados no Senhor. Ele conta com homens e mulheres que se levantem para caminhar nessa terra por um propósito maior, por um propósito divino. Quem está comigo em nome de Jesus, diga amém. Eu vi um pastor dizendo uma coisa muito interessante sobre 3 tipos de ateísmo. Fala comigo, 3 tipos de ateísmo. O primeiro tipo é pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que realmente acham que Ele não existe. Conhece algum? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço vários. Defendem a ideia de que Deus não existe. E a gente tem um outro tipo de ateísmo, o segundo ateísmo, que pessoas que acreditam que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Pessoas que tomam conselhos de outros, de pessoas, mas não param para entrar no quarto e orar antes de tomar decisões. Pessoas que acostumaram a ver uma vida sabendo que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Então frequentam a igreja, frequentam os lugares religiosos, mas dividem o seu tempo, a sua vida com coisas do Senhor e coisas do mundo. Esse é o tipo de ateu que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E tem o terceiro tipo, que para mim é o pior deles, que são pessoas que acreditam em Deus, pessoas que sabem como viver com Deus, pessoas que sabem qual é a maneira de ser cristão, pessoas que sabem qual é a maneira de viver aqui na terra no Senhor, mas não fazem. E a Bíblia vai dizer em Tiago que se você sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. É a pessoa que sabe que ela tem o chamado do Senhor, mas não deixa Deus usar. É a pessoa que sabe que Deus quer contar com ela para ser um grande evangelista, para ser alguém que vai servir na igreja, para amar Jesus, mas foge. Sabe o que tem que fazer, mas não faz.
São pessoas que poderiam muito bem ter uma grande cave, uma casa de vitória, reunir pessoas na sua própria casa, falar de Jesus, sabem tudo, sabem exatamente como trazer pessoas para a igreja, mas não convidam ninguém para vir. Essas pessoas não vieram, amém? Amém ou não amém? O outro irmão fala assim: não disfarça que o pastor vai falar seu nome. Nós precisamos orar porque é o seguinte, irmão, se nós estamos nessa terra, existem duas coisas que você precisa aprender: o meio de vida. Diga comigo, meio de vida. Mais forte, diga meio de vida. E a outra coisa é a missão de vida. O meio de vida é a maneira como você vai pagar suas contas, o trabalho que você tem, as coisas que você faz. É o meio pelo qual você vai sobreviver aqui na terra. Porque se você não tiver um meio de trabalhar, você não come, você não veste roupa, sim ou não? Mas não viva por causa disso. Não faça da sua vida o destino, o meio de vida. Você precisa entender que para chacoalhar o mundo e viver o que Deus está falando na palavra dele, você precisa encontrar nele uma missão de vida, uma missão pela qual você está disposto a viver, uma missão pela qual não tem a ver com o tanto de grana que você tem ou suas mazelas. A missão te faz caminhar em dias nublados, em dias ensolarados. Nada para você porque você tem uma missão. Quem está comigo em nome de Jesus? Pastor, como que eu faço isso? Porque isso tem a ver com o meu propósito. Primeiro, se você não entender qual é o propósito de Deus com a igreja, você não vai entender o seu. O primeiro passo para você descobrir o seu propósito é descobrir qual o propósito de Deus com a igreja. Diga isso, o primeiro passo para eu descobrir o meu propósito é descobrir o propósito de Deus com a igreja. Eu quero ser pastor aqui essa noite, posso ou não? Essa série, irmão, precisa chacoalhar você de algum jeito. Essa série precisa chacoalhar você, o seu espírito. Porque tem pessoas correndo risco, pessoas que chegam tão perto de viver extraordinariamente o chamado delas, mas se distraem e desistem. Quantas pessoas eu conheci ao longo da minha vida, irmão? Pessoas cheias de Deus, pessoas cheias de talento, pessoas cheias de virtudes, mas porque se distraíram, voltaram à estaca zero. Por isso a minha oração essa noite é que você assuma a sua posição no Senhor. Assuma o seu legado no Senhor. Assuma o propósito que Deus tem para a sua vida. Assuma a posição que Deus já estabeleceu para você. Que Deus já estabeleceu para a sua vida. Eu não sei se você reparou, mas hoje eu fui o baterista da noite. Alguém reparou? Quem reparou? Que era eu que estava na bateria. Ok. Não é todo dia que isso acontece, Lucas. Acho que está precisando queimar umas calorias, talvez. Nossa, na igreja Vitória o pastor toca a bateria. Toca. E daí? Qual o problema? Tem problema? Mas foi intencional pela voz de Deus de não esquecer. Eu comecei a tocar bateria, eu tinha 3 anos de idade, a idade do meu filho Judá. Você vê o pastor tocando bateria, você não sabe da história. Anos antes de eu tocar bateria, eu estava quase morrendo. Eu estava condenado à morte pela medicina. Deus mudou a minha história. Eu cresci tocando bateria dentro da igreja. Então presta atenção, irmão. Às vezes a gente precisa lembrar quem nós somos no Senhor. Às vezes você precisa lembrar, voltar. Quando eu era criança, as coisas que eu vivi, meus amigos de escola. Às vezes você precisa voltar
lembrar as orações que você ouviu na sua vida, as coisas que você fazia para Deus. Às vezes você precisa voltar a ser criança, porque se nós não formos como criança, nós não receberemos o reino de Deus. O que está dizendo que eu estou pregando aqui essa noite em nome de Jesus? Apocalipse vai dizer que a chama do primeiro amor apagou, porque eles esqueceram as primeiras obras. Pastor, eu estou começando a caminhar agora na igreja. Eu não sei muito bem, eu nunca fui de igreja, eu não sei muito bem como funciona, eu não sei muito bem como é ser crente, sabe? Eu não sei que horas que eu levanto a mão, que horas que eu abaixo. Eu me perco toda hora naquele fluxo de oferta. Eu não sei que horas que eu tenho que ir tocar no altar. Quando eu vejo, já estou lá. Talvez o que você precisa saber essa noite é que quem nasce do Espírito nunca mais explica nada, porque caminha pelo Espírito. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Só se sabe que há uma unção que te guia, há uma unção que te faz caminhar. Então daqui a pouco você está sendo abençoado, você não está entendendo nada. Daqui a pouco sua família inteira está na igreja, está falando assim, o quê? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Daqui a pouco você já está cantando canções, daqui a pouco você está prosperando, daqui a pouco você está melhorando de vida, e você não está entendendo nada, porque isso se chama evangelho da graça de Deus. É a glória de Deus, que é inexplicável, que faz pessoas normais se transformarem em pessoas proféticas. É a glória de Deus que faz você voltar às primeiras obras e lembrar que uma criança que um dia foi baterista com 3 anos, mesmo pastor, ainda pode tocar tambor e bateria para o Senhor. Às vezes você tem que lembrar que o inimigo quer calar a sua voz, quer parar o seu caminho, quer parar o seu chamado, mas tem alguém aqui nessa igreja que chama Pastor Emerson, que está falando para você que não vou deixar você parar, porque esse ano eu preciso que você se levante no Senhor para chacoalhar o mundo. Essa cidade precisa entender que existe esperança, que existe vida, que não existe religiosidade, o que existe é evangelho. Essa cidade precisa saber que ainda há esperança pro ansioso, pro depressivo, ainda há esperança, porque Jesus Cristo estava morto, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Pastor, mas eu não estou morto, quem disse? Você está só respirando, mas se você não estiver vivendo o seu chamado, você está morto. Se você não estiver vivendo por algo, irmão, por algo maior, você está morto. Essa noite eu quero que você receba no seu espírito essa palavra. Deus me fala de pessoas que entraram aqui muito preocupadas. Muito preocupadas. Aquieta sua alma, meu irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Aprenda a contemplar a glória do Senhor. Aprenda a olhar para Jesus, voltar os seus olhos para Ele, discernir os tempos. Quem disse que para você prosperar o mercado precisa estar bom? Quem disse? A Bíblia vai dizer que Isaac, filho de Abraão, carregava uma promessa, e em tempo de seca ele semeou, e a colheita dele foi 100 vezes mais. Porque não é o terreno que determina a minha colheita, não é as circunstâncias que determinam a minha colheita. O que determina a minha colheita é a bênção que eu recebo do Senhor.
É a palavra dele sobre a minha vida. Por que você está sem fé? Aonde foi parar a sua fé? Para de olhar para a sua conta e abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, e começa a gerar fé. Porque se você tiver fé do tamanho de mostarda, de um grãozinho de mostarda, você pode transpor montanhas. Então aonde você está olhando, volta os seus olhos para Jesus. Porque se você entender que existe uma missão pela qual nós devemos viver, Ele vai cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Guarda isso no seu coração. Quem te envia paga a conta. Quem te envia paga a conta. Quem te envia paga a conta. Para de querer ir sozinho e vai para Jesus, para Ele liberar uma palavra de envio sobre você. Aleluia. Há uma graça do Senhor. Posso contar aquilo que você mandou? Esse mês é um mês de milagre, irmão. O Jean me mandou um testemunho incrível da esposa dele. Não é época de começar a estudar agora, que já é o começo do ano, sim ou não? Agora as crianças já estão estudando. A Thaís, cadê a Thaís? Tá ali, levanta sua mão, Thaís. Adoradora do Senhor, voz profética do Senhor. Ela começou algo com a habilidade que Deus deu para ela. Reforço escolar. Inclusive para você que precisa, indico. O primeiro mês foi um desafio, mas esse mês tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é mês de portas abertas e milagres. As circunstâncias ao redor não dá para explicar, porque não é hora de abrir nada, não é hora de fazer negócio, está todo mundo com medo. Quem está longe de Jesus está com medo, as pessoas estão temerosas de investir dinheiro, enfim. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, e ela falou assim: pastor, meu testemunho é o seguinte: esse mês o milagre foi tão grande que eu comecei e a escola já está com tanto aluno que ela está conseguindo viver sozinha. Aplauda Jesus, irmão, mais forte que você puder. Você está pronta para receber? Então levante sua mão. Deus manda dizer para você: o sonho da casa é seu, está no seu coração. Deus me fala que você falava isso: quando eu casar, a casa vai ser desse jeito, eu gosto de coisa assim, assim, desse jeito. Deus manda dizer para você, Thaís, Ele te entrega hoje uma chave na sua mão de algo muito maior do que você imagina. Se prepara para descansar nesse tempo do Senhor para você no processo, porque uma casa nova sobre você não é natural. Deus está colocando uma casa nova no seu espírito, no seu chamado, na sua vida. Um tempo novo do Senhor, e essa igreja vai testemunhar de um Deus que cumpre promessas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe comigo essa palavra? Alguém pode glorificar o Senhor aqui nessa igreja? Vamos lá! Difere um culto de uma palestra de um coach? O que difere um louvor de uma apresentação de um show? Eu vou te falar o que difere: a presença de Deus, a glória de Deus, irmão. Não limite o poder de Deus pela sua fé, mas gere fé para que Deus faça algo grandioso na sua história. Todos os homens da palavra de Deus que viveram grandes coisas do Senhor deram passos de fé. Semearam épocas que não eram para semear, fizeram coisas que contrariaram a lógica, deram passos que foram incríveis. A gente estava conversando sobre isso, eu, a pastora Raíssa e mais umas pessoas, que hoje a gente lê a história como Sadraque, Mesaque, Abednego, e a gente conta como se fosse uma coisa tão simples. Então, eles foram, mas o fogo não queimou eles, que legal, né? Mas eles não sabiam que o fogo não ia queimar. Eles foram para a fornalha dispostos a morrer, porque eles estavam posicionados. A ordem era: todo mundo vai adorar ao Deus Baal, todo mundo vai adorar a estátua do rei. Mas eles falaram assim: a gente não se dobra a nenhum rei, a não ser o rei dos reis, Senhor dos senhores. E por causa disso foram lançados na fornalha.
A palavra diz que eles falaram assim: a gente foi vivendo ou morrendo, nós não nos prostraremos, nós vamos enfrentar a fornalha. Mas o que eles não esperavam, o que o rei não esperava, é que tinha um quarto homem na fornalha, é que tinha um quarto homem lá com eles. Se não existisse fornalha, não existia o quarto homem. Irmão, presta atenção, escuta, Deus está falando, há uma glória a ser revelada. Você leu comigo, o Senhor dos Exércitos disse: Ele está prestes a chacoalhar a terra, Ele está prestes a sacudir os mares, Ele está prestes a chacoalhar Campo Grande. Eu posso ver o nosso estado sendo chacoalhado por uma glória que está vindo, um terremoto celestial, como raios e trovões, a voz de Deus, como um som de muitas águas. E quem tiver com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, vai enxergar a grande chuva do avivamento. Deus te manda dizer: essa noite, se levanta, volta para o seu chamado, porque Deus conta com você. É hora de chacoalhar o mundo, é hora de chacoalhar essa cidade. Aonde estão aqueles que vão chacoalhar essa cidade? Aonde estão? Aonde estão? Aleluia, levanta sua mão e diga assim: o meu testemunho será incrível. Aleluia, quando estou prestes a testemunhar grandes coisas do Senhor. Se prepara para testemunhar, porque é o testemunho da sua vida, o testemunho da sua história, que vai trazer salvação para sua casa, que vai trazer salvação para sua família. Mateus capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus está falando de nós. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Vamos até o 16. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Irmão, se você deixar Jesus brilhar a luz dele sobre você, é impossível te esconder. Pastor, mas eu gosto da Igreja Vitória porque é tudo escuro, eu fico quietinho lá, ninguém me vê. Se a luz de Deus brilhar sobre você, é impossível esconder uma cidade. Não dá, irmão. No mundo de trevas, no mundo de escuridão, existem aqueles que brilham algo, e esse brilho é o brilho da glória de Deus. Sabe por que a sua família ainda não veio para Jesus? Porque você ainda não deixou a luz de Jesus brilhar através de você. Porque o dia que você deixar, é impossível alguém que está queimando, alguém que está brilhando, ficar escondido. Não tem como. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que as bênçãos de Deus, os milagres de Deus serão tão grandes na sua vida, que vai ser impossível quem está perto de você não enxergar Deus na sua vida. Vai ser impossível as pessoas olharem para você e falarem assim: calma aí, mas você até esses dias estava quebrado, estava na imundícia, estava no pecado, estava todo lascado, todo, meu Deus do céu, a vida bandida. Porque quando a luz de Deus invade o nosso coração, irmão, acende uma chama dentro de nós. Nós podemos dizer como Jeremias: eu tentei não falar da palavra de Deus, mas existe um fogo
cerrado em meu peito, que não me dá descanso. É impossível você conhecer Jesus, amar Jesus e não falar para alguém que Jesus é a saída. É impossível você ter um encontro com Jesus, ver Jesus transformar sua história e continuar calado, o crente lá quente, super-homem disfarçado. Quem sabe que é crente? Não dá. Só que escute isso, irmão. Roubar a glória de Deus não é você crescer no Senhor e se achar melhor que os outros. Isso não é roubar a glória de Deus. Vou te falar o que é roubar a glória de Deus. É você saber que Deus pode usar você grandiosamente, mas não querer ser usado. Por isso, meu convite para você essa noite é que a gente olhe para a palavra de Deus e entenda: existe uma glória que está prestes a chacoalhar essa cidade, e eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um numa empresa. Eu não quero ser mais um empresário. Eu não quero ser mais um atendente naquela loja. Eu quero começar a enxergar que onde eu estou é um meio de vida, mas não é a minha missão, porque a minha missão está alinhada com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é sermos uma igreja que diz não à religião e sim ao evangelho. Sermos uma igreja que acolhe pessoas que ninguém queria acolher, para transformá-las em pessoas do Senhor. Sermos uma igreja onde não existe altar para homem. Sermos uma igreja onde não existe espaço para ídolo humano, mas ser uma igreja que faz com que as portas do inferno sejam despedaçadas. Uma igreja que tem poder para pegar as chaves que Deus nos deu por causa da ressurreição, ligar coisas na terra e ligar no céu. Sermos uma igreja que marcha pela cidade e diz: nós não aceitamos a violência contra mulheres, nós não aceitamos a violência contra homens, nós não aceitamos a orfandade. Vamos lá, alguém comigo aqui nessa igreja. Temos que ser uma igreja que dizemos para essa cidade: nós não aceitamos o divórcio, nós não aceitamos o adultério. Eu não sei quais são os gigantes, potestades, principados que podem se levantar, porque eu sei que existe uma igreja que caminha no nome daquele que está acima de todo nome, e todo olho vai ver, toda língua vai dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós somos a igreja, nós somos a resposta, nós somos a boca de Cristo nessa terra. Nós somos a igreja. Nós somos o bloqueio nas ruas dessa cidade. Aonde a igreja chega, o inferno tem que sair. Você não está brilhando a sua luz, volte a brilhar a sua luz. Volte a ser o sal da terra. Quem está comigo em nome de Jesus essa noite? Vamos lá, alguém aqui nessa igreja. Quando você entender isso, você vai perceber algo. Você vai descobrir algo. Quando eu vivo para Deus, quando eu busco ao Senhor, tudo se torna possível. Longe de Jesus, você pode conseguir pelo seu braço, mas não se esqueça que sopra o ar nos seus pulmões é Ele. Não se esqueça de onde vem o seu socorro. Viver para Jesus é entender: Senhor, tudo que eu fizer será para a sua glória. Então, se os meus negócios derem certo, é para a sua glória. Se a minha vida, se tem algo de bom na minha vida, é para a sua glória. Porque eu quero viver para a glória do Senhor. Queremos viver para a sua glória, Deus.
Deus é responsável por sua glória. Por isso não tenha medo. Não desanime. Seja forte, corajoso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, ninguém pode impedir o seu agir, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes e pergunto: de onde vem o meu refúgio? De onde vem o meu socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, forte e poderoso. Assim diz o Senhor: eu farei estremecer a terra, eu farei chacoalhar os mares, eu farei chacoalhar as nações. Nessa hora existe uma igreja sendo perseguida, pessoas pelo mundo tentando pregar o evangelho e sendo mortas porque não conseguem abrir a Bíblia. Mas nós, o Brasil, carregamos uma mensagem. Nós somos a resposta para o planeta. Em nós está uma alegria, em nós está uma festividade, em nós está uma força, um povo cheio de povos no mesmo lugar, pessoas que são apaixonadas pela vida, a igreja que canta alto, a igreja que celebra, a igreja que glorifica. Nós somos a resposta para esse estado, para o Brasil, para as nações. Essa igreja é uma resposta para essa cidade. Você é uma resposta para essa igreja, para a sua família. Não pare agora, não desista agora, porque Deus está te chamando para chacoalhar as nações, chacoalhar as nações. Será que alguém aqui pode liberar um brado de vitória ao Senhor?